Durante todo esse mês, vocês vão acompanhar aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta orientações sobre a importância da vacinação no combate a várias doenças e para a retomada dos altos índices de proteção no Brasil. Hoje, nós vamos falar do sarampo, uma doença infecciosa grave causada por um vírus que pode ser fatal. É a única maneira de evitar tudo isso, evitar o sarampo, é por meio da vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, todas as pessoas de 12 meses a 59 anos de idade têm indicação para tomarem a vacina contra o sarampo. Há duas vacinas disponíveis no Sistema Público de Saúde para proteção contra o sarampo: vacina tríplice viral e a tetraviral. É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a médica infectologista, doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Muito bem, vamos falar sobre esse assunto muito importante que a gente sempre traz aqui, a doutora Luciana Pacheco, sobre essa situação. Doutora Luciana, é muito importante, a gente sempre está trazendo essas informações para que as pessoas entendam a importância da vacina. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso, Wilson. É uma doença que, sarampo é uma doença que é grave. É uma doença que há alguns anos, 20 anos, 30 anos, existia no Brasil com muita intensidade, que causa mortes, que deixa complicações, que obriga a internação muitas vezes, e é uma doença transmissível, contagiosa, mas que tem vacina. E eu digo que há 30 anos, 40 anos ela acontecia muito, porque não acontece mais agora, porque tanto, né? Porque ela foi incluída a vacina no Programa Nacional de Imunização e as pessoas aderiram à vacina. E aí a gente reduziu o número de casos consideravelmente. Raramente a gente vê um paciente com sarampo. De vez em quando acontece alguns aumentos de casos, alguns surtos, justamente porque as pessoas esquecem de se vacinar. Então a gente teve um último surto que aconteceu no Brasil justamente porque imigrantes da Venezuela entraram ali pela região amazônica, depois se distribuíram para o resto do país, São Paulo, etc. Então, houve um aumento de casos. Por quê? Porque a população brasileira não estava devidamente vacinada. Então, a gente se protege tomando a vacina. A vacina é gratuita, ela é dada no SUS, é uma forma muito tranquila de não ter a doença. Quer dizer, então, se todos nós estivéssemos vacinados, essas pessoas, os venezuelanos, por exemplo, que estavam migrando, né, e levando essa doença para lá, já que lá a vacina não estava a contento, nós faríamos, então, um cinturão químico e protegeríamos não só a eles, mas a nós também, né? Por isso que é importante que tenha de 95% a mais, não é, doutora? Exatamente. É assim que funciona esse cinturão. É mesmo que poucas pessoas não estejam vacinadas, mas quando a maioria está, aquela maioria funciona como um bloqueio para que o vírus não atinja aqueles poucos não vacinados. É assim que as vacinas funcionam. Então, é uma vacina que é dada com um ano de vida, numa vacina conjugada com o vírus da rubéola e o vírus da papeira. Então, são 3 em 1, sarampo, rubéola e papeira. É a chamada tríplice viral. E tem um reforço, e no Brasil é feita com 15 meses, então é 12 meses um ano, 15 meses a segunda dose, que aí acrescenta-se uma da varicela, é a chamada tetraviral. Então, sarampo, rubéola, papeira e catapora nesse reforço. Muito bem. Então, são vacinas, como eu disse, gratuitas, são doadas pelo SUS, né, distribuídas pelo SUS nos postos de saúde, e as pessoas precisam estar vacinadas. Geralmente, a pessoa considerada vacinada, imunizada, quando ela tem 2 doses da vacina. Às vezes o adolescente vai viajar para uma região onde sai do Brasil, vai para um local, porque existe também essas questões fora do país, né? Então vai, por exemplo, para passar as férias fora do Brasil. É muito comum, nos 15 anos, o povo ir para, quem pode, né, Wilson? Sim. Ir para Disneyland e tal, e lá contrai o vírus, porque muita gente ali naquele local não está vacinada. Então,
que é um local onde recebe gente de todo mundo. Então, a pessoa pode estar, aconteceram alguns surtos das pessoas vindo de lá e quando chegaram no Brasil se adoeceram, porque se contaminaram lá. Então, aí, nesse caso, as empresas que levam, né, essas pessoas, esses adolescentes, sempre perguntam para olhar o cartão de vacina, para fazer um reforço se não tiver com as doses completas. Então, a vacina é uma doença que causa tanta gravidade quando ela acontece, mas que tem uma vacina fácil de ser aplicada, é uma vacina que causa poucos eventos adversos, é uma vacina antiga, para o povo não dizer que é muito nova, né? Não quero aplicar, não, antiga, já no Programa Nacional, desde a década de 60, 70, ela foi instituída, e a gente sabe que ela foi produzida nela, a gente sabe que tem uma segurança na aplicação da vacina. Tem algumas contraindicações, né? Gestante não pode tomar, mas são poucas, e aí é importante que as pessoas acreditem na vacina e se vacinem. Perfeito, doutora, vamos lá, vamos para o nosso tempo, vamos lá para as perguntas das pessoas que estão participando conosco nesse bate-papo legal. Quem faz a primeira pergunta é a Paula Silva. Ela pergunta, doutora Luciana, a atualização dessa vacina pode ser feita em qualquer período? Sim, a partir de 1 ano, né, a criança já pode receber, e aí nos postos de saúde vão orientar, olhar o cartão, orientar o que está faltando, pode ser feito. Se não tomou como criança, pode tomar como adolescente, como adulto. Perfeito, muito bem. Vamos para a segunda pergunta, então, dos nossos telespectadores que estão participando conosco. Vamos ver quem faz a segunda e última pergunta de hoje. É a Gabriela Souza. Ela pergunta o seguinte, doutora Luciana, mesmo com a vacina, a gente ainda pode ter a doença? Pode. É bom, a gente sempre diz isso, mas é sempre importante a gente reforçar. As vacinas, elas não dão 100% de proteção. Em torno aí de 80% a 90%. Mas qual é o objetivo maior? Ou seja, 80% não é 100%, então nesses 20% as pessoas podem ter a doença. E aí vai depender muito do grau de proteção daquela pessoa, né? Do grau de defesa que ela tenha. Do grau de capacidade de produzir anticorpos, de produzir a sua defesa. Mas aí, o que é que acontece? Qual é o objetivo maior da vacina? É que a pessoa não tenha aquela forma grave que a doença causa. Porque o sarampo pode causar febre alta, pode causar vermelhidão nos olhos, tosse, coriza, depois surge aquele vermelhão na pele, começa no rosto, se distribui para o resto do corpo, muda de cor, aquele vermelhão passa a ser alaranjado, depois descama um pouquinho, e tem as complicações decorrentes do vírus. Então pode ter pneumonia, pode ter infecção no ouvido. O objetivo maior da vacina é fazer com que essas manifestações sejam bem leves. Então, existe até o que a gente chama sarampo modificado. Modificado por quem? Pela vacina. Então, a pessoa tomou a vacina, mesmo assim, entrou em contato, ou já estava no período que as suas defesas estavam mais baixas, ou no momento que se vacinou, não estava aí tão bem de saúde que o corpo produziu anticorpo de uma forma adequada. Então, ela pode ter um sarampo, mas um sarampo muito mais leve, que às vezes até é difícil da gente fazer o diagnóstico, porque é tão diferente do sarampo, vamos dizer, causado pelo vírus selvagem mesmo, aquela pessoa que nunca teve sarampo e tem a primeira vez, ela tem aquela forma bem exorbitante, vamos dizer assim, das manifestações clínicas. Então, o sarampo é uma doença que dá manifestações muito floridas, muito intensas, e diferente, por exemplo, da rubéola. Mas a vacina, ela faz com que isso seja abrandado, acalmado. Então, a gente tem um sarampo que a gente chama modificado pela vacina. Perfeito, muito bem. Então está mais do que comprovado que a ciência e a vacina ajudam a todos nós. Se vacinem. Muito bem. Doutora Luciana Pacheco, doutora infectologista, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima, se Deus quiser, com muita saúde. Com muita saúde para todos nós. Até a próxima. Um abraço, até a próxima. Boa semana, bom feriado também durante essa semana, né?